Paulo, o Paulo Guedes, ele não passa as falas dele por um filtro de marqueteiro, que é a coisa mais comum do mundo em Brasília, né? E acho que os brasileiros estão meio cansados disso, né? Então ele fala aquilo de forma sincera que ele está vendo e pensando. E é por isso que acho que ele tem um apoio de tanto brasileiro decente, né? O que ele disse aí não tem nada demais, assim como o que ele disse em outras ocasiões que foram distorcidas as falas por quem quer vê-lo, inclusive, fora do governo. Tem gente que já canta essa saída dele aí há muito tempo e deve estar se decepcionando a cada dia que ele mantém-se lá no cargo. Olha, ele está certo, né, ao declarar isso. Eu vou dizer onde eu discordo do ministro já, mas primeiro vamos à constatação simples que ele fez. Qual é o salário do funcionário público? É alto ou baixo? Depende. E é isso que a reforma administrativa visa a mudar e trazer mais racionalidade, trazer mais meritocracia para não ser socialismo, que tem um ganho independente do que é entregue como resultado, né? Então, um sujeito que chega logo no início lá, porque foi apontado por alguém, não sei o quê, ganhando 12 mil reais e não faz nada, ganha muito. 12 mil reais é um salário muito alto para o Brasil. Agora, um sujeito que preside o Banco Central, ganhar no teto, ganha muito? Vamos ver quanto é que ganha nos Estados Unidos, por exemplo, que é outra realidade, a gente sabe. O salário também, o salário na média é 5 vezes maior do trabalhador americano em relação ao trabalhador brasileiro. Sem 13º, férias remuneradas, todas aquelas coisas que os sindicalistas e a esquerda chamam de conquistas trabalhistas, né? O trabalhador americano na média ganha 5 vezes mais que o brasileiro porque é mais produtivo. Então pode pagar melhor também para o serviço público. Mas olha só, um chairman, um presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central, ganha um salário de $203 mil por ano. Isso dá mais de R$1 milhão por ano, que dá mais de R$90 mil por mês. Tá? No Supremo Tribunal, na Corte Suprema, é um salário que vai de 200 a 350 mil dólares. Cargos de políticos que ocupam comissões importantes e tudo, varia de 200 a 400 mil dólares por ano. Então, paga-se bem, muito bem. A renda média, o PIB per capita nos Estados Unidos está em torno de 60, 70 mil dólares por ano. Então ganha bem. Quando você tem que competir com o mercado, num nível de alguém como Mansueto Almeida e vários que o Paulo Guedes levou para sua equipe, daí o seu desabafo, ele levou gente muito boa, inclusive entrevistávamos um deles no Jornal da Manhã outro dia e o produtor mesmo comentou comigo, né, que pessoas bem preparadas. Essas pessoas têm alternativas muito melhores na iniciativa privada. O que eles estão fazendo lá, então? Eles vão roubar? Não. Nesses casos, pelo menos os que eu conheço, eu sei que não. Então, o que eles estão fazendo lá? É puro espírito público. É uma cota de sacrifício, porque acreditam, porque sabem que a agenda é boa, as pautas de reformas são virtuosas e tem um ministro sério tentando tocá-la. E que, infelizmente, não tem uma faca na mão para passar ao seu bel prazer. O dono da faca é o Rodrigo Maia. Você tem que combinar, né, com o Rodrigo Maia e companhia. Então, é assim que a banda toca no mundo real, onde não é habitado por elfos na Torre de Marfim. Então, não dá para passar a faca só porque o ministro quer. Então, ele quer preservar uma equipe boa. Então, você tem que mexer nisso tudo. Tentar trazer mais meritocracia, tirar a estabilidade de quem não precisa ter estabilidade, dar um choque de competitividade no setor público. Qual é o problema e onde eu discordo do ministro, então? É que a frustração dele é a frustração de tantos outros, inclusive um que já passou por lá, abrindo mão de ganhar não mais do que a iniciativa privada, mas milhões de reais, e estava lá para tentar liderar uma pauta virtuosa para o país, entregou bastante, mas entregou muito aquém do que esperava. E por quê? Porque se decepciona. É a realidade, é a frustração de qualquer liberal que vai para o setor público. O troço é muito mais amarrado, cheio de monstros do pântano, e cheio de apoio a esses monstros do pântano na mídia. E por aí vai, são vários grupos de interesse. É muito duro tocar uma agenda liberal, porque os interesses vão contra. Então, a minha divergência com o ministro é o seguinte, tem certas funções que são burocráticas que você não consegue dar um choque de meritocracia como consegue no setor privado. Por quê? Porque o mecanismo de incentivos é inadequado. Daí a conclusão de que o escopo do Estado tem que ser muito mais limitado. Não adianta esse papo de que basta colocar as pessoas certas. Isso é típico de quem não entende nada. Que fica falando, se ao menos fosse eu, né? Tira o Paulo Guedes e coloca, então, algum jornalista qualquer que vive achando que sabe tudo que é melhor para a sociedade.
O que ele vai fazer no dia seguinte? Nada. Nada. Então, esse que é o ponto. O escopo do Estado tem que ser muito mais limitado, porque lá não é um ambiente para idealistas e românticos, muito menos para quem acha que tem a faca e o queijo na mão.